Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mivicast, podcast que constrói novas ideias. Pra gente é uma honra, inclusive, abrir os primeiros episódios aí com convidados. Eu sou a Rose Oliva, gerente geral do setor de vendas da Mivita Construtora. Essa é a Mayara, que também faz parte do nosso time, né, Mayara? Exatamente. Bem-vindos, pessoal. Como a Rose disse, é um prazer imenso estar aqui para falar desse mercado que a gente ama e vive todos os dias. Como a Rose falou, estou me apresentando aqui também, eu sou Mayara Bueno, gerente de parcerias da Mivita Construtora, e agora é só o início de uma história linda que a gente quer que vocês acompanhem aqui com a gente. Exatamente. E aí, só contextualizando, antes da gente entrar no assunto, a ideia do Mivicast aconteceu, né, Mayara, para a gente se aproximar um pouco mais de vocês. Não só o cliente que consome o nosso produto, mas também o corretor, né, que acaba sendo o nosso primeiro cliente lá na nossa metodologia interna. A ideia é que vocês entendam um pouco mais, não só desse universo que é o mercado imobiliário, da parte de imóveis prontos, da parte de financiamento, porque a gente brinca que hoje em dia o profissional de vendas tem que saber de tudo um pouco, né? Sim. Tem que entender de mercado financeiro, de arquitetura, tem que entender de psicólogo. imóveis, tem que ser psicólogo. Então, a nossa ideia aqui é trazer conhecimento para vocês. Então, a gente vai caprichar aí na seleção dos convidados, gente da parte de banco, os melhores corretores do mercado. A gente vai trazer aqui para que a gente faça uma troca muito rica e para que você não só absorva conhecimento, mas entre cada vez mais nesse universo nosso, que é o universo da Mivita, que a gente é suspeito de falar, a gente é apaixonado. Então, sejam muito bem-vindos oficialmente, interajam com a gente. Então, a gente vai trazer alguns temas que já são mais comuns, mas se você quiser algum tema especial, comenta aqui com a gente, curte também para a gente saber se a gente está trazendo conteúdo de relevância para vocês, mas tragam sugestões também, algum convidado legal, algum tema, alguma dor que vocês queiram. E aí, só para reforçar, esse podcast não é só para o corretor, é para o cliente também, então sintam-se em casa e sintam-se parte do nosso universo, né? E a gente hoje vai começar com o pé direito, né, Mayara? Com o pé direito! Vamos lá, vamos começar então o nosso podcast com um convidado super especial, que é uma pessoa que está muito próxima aqui da nossa construtora, mas que é referência no mercado imobiliário em geral. E hoje ele vai contar um pouquinho da história de vida dele, que chega a arrepiar, né, Rose? Nossa, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores agora, né? A gente já tinha ele como parceiro, mas a gente teve uma oportunidade recente de, depois de uma venda muito legal no nosso último empreendimento no Quartz, a gente teve um tempinho ali para comemorar com champanhe, né? E aí ele nos presenteou com uma história, gente, assim, de arrepiar, uma história inspiradora, e é o que a gente fala muito e a gente vai trazer aqui. Não existe sucesso sem esforço, sabe? Então, muitas vezes a gente vê que alguns profissionais, de modo geral, né, olham os profissionais que já chegaram no auge, no sucesso, estão ali num topo merecido, mas não enxergam o por trás. Qual foi a mentalidade desse profissional, como que ele fez para chegar até ali. E aí a gente tem o privilégio hoje de trazer um pouco dessa história para vocês. A gente vai falar um pouquinho não só da história dessa pessoa incrível como profissional, mas também vamos entrar num tema que é super polêmico. A gente aqui, visitando as imobiliárias parceiras, a gente vê que é uma dor assim recorrente, que é o nosso universo, não Mivita, né, Mayara? É o nosso universo constante do nosso dia a dia, e é uma dor também constante. A gente tem, né, esse hábito de fazer visitas também nas imobiliárias, conversar com corretores parceiros, e a gente sente que realmente é uma dor. Não para todos, mas é uma dor que ainda tem muito forte no mercado imobiliário, que é como vender imóveis na planta, os lançamentos. Então, além dessa história bonita de vida, ele vai dar dicas super importantes para vocês. Então, fica até o final, que lá no final ele vai contar algumas dicas, assim, que é só para quem realmente ficar. Fica aqui com a gente. E vamos lá, né, Rose? Vamos apresentá-lo? Bom, vamos lá. Bem-vindo ao nosso Mivicast, Edmilson Margon. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim, hoje, a Mivita Construtora é uma referência no estado do Espírito Santo, tá? Opa, que é uma construtora que eu abracei e estou sempre ligado com eles aqui, né, diariamente. Por que eu falo isso? Porque a Mivita Construtora hoje, na minha visão, né, no mercado imobiliário, ela não anda só trazendo bons produtos, ela anda mudando cenários de regiões, né? Ela está com alguns empreendimentos, que nem Jardim Camburi, que está sendo um sucesso, o Quartzo, o Lago,
E esses projetos, eles realmente estão mudando o cenário daqueles bairros, né? São edifícios super modernos, edifícios que trazem uma arquitetura totalmente diferente do que a gente encontra lá hoje. Então, eu acho que é uma construtora que vai alcançar assim, limites que ninguém está imaginando, ninguém imagina, porque realmente todos os produtos, assim, eu comprei como se fosse meu, assim, como se a construtora fosse minha. Então, eu sou muito grato de estar aqui com vocês. Acho atendimento, a qualidade, tudo da Mivita, eu acho, assim, excepcional. E só tenho a parabenizar todos vocês aí pelo convite, pela presença aqui nesse lugar maravilhoso com vocês hoje. Imagina, obrigada. Obrigada. É o que a gente fala muito, principalmente a Maiara, à frente desse setor de parcerias. Para a gente é uma oportunidade muito incrível. Realmente a gente está perto, do lado e trabalhando em conjunto com profissionais de tanto peso, né? A gente fala isso muito lá dentro, porque a gente se sente acelerando junto com vocês. Então, quando a gente percebe que a gente conseguiu... Vocês corretores, vocês trazem para a gente e muitas vezes entregam na nossa mão o que vocês têm de mais valioso, que é o cliente de vocês, a história dele, o desejo dele. E uma coisa que você falou que a gente, para nós, é um grande desafio, é você, como profissional, com toda a tua bagagem, comprar o nosso produto. Sim. Sabe? Porque se você não comprar, você com tanto know-how, você não vai colocar a tua palavra em jogo para vender para o teu cliente, que é o que a gente estava falando nos bastidores, né? Teu cliente de tanto valor, de tanto tempo de relacionamento. Então, isso. Para a gente porque tem muito valor. o que você está falando. Quando você vai vender um imóvel na planta, um lançamento, se você não comprar o produto, você não vai conseguir vender o produto. Se você não acredita, jeito. Se você não acredita no produto, verdade, né? É porque o cliente que compra esse tipo de produto, ele quer sentir em você que você compraria, que aquilo realmente é bom, que aquilo realmente tem valor e que realmente você acredita que no futuro aquilo vai mudar alguma situação da vida dele, ou para a família dele, ou como investimento, retorno financeiro. Então ele precisa que você compre primeiro para depois ele entrar no seu universo e assim tudo funciona. Eu penso dessa maneira aí. Tá certinho. Edmilson, antes da gente entrar em termos mais técnicos, né, falar de vendas, conta um pouquinho da sua história, conta aqui para o pessoal como é que começou a sua jornada, que é aquilo que a gente estava falando aqui anteriormente. As pessoas às vezes só veem o sucesso. Nossa, ele vendeu tanto, ele chegou nesse VGV de vendas, mas como que foi? Como que foi esse começo que te fortaleceu a ponto de você ser hoje uma referência no mercado? Eu vou contar um pouquinho da minha história desde o início, né? Eu vim da cidade de São Paulo, nasci em São Paulo. E com 16 anos, eu comecei na área de vendas, né? De 15 para 16 anos. Fui trabalhar numa loja de calçados, chamava no Shopping Center Norte, em São Paulo, chamava Criações Village. E eu fui trabalhar como estoquista, porque eu queria comprar um tênis Nike era na época, que é Street, eu acho que eu não lembro direito. E meu pai não queria me dar. E aí eu fui lá, saí de casa, fui no shopping, comecei a rodar e arrumei um emprego de estoquista. E aí eu comecei a trabalhar como estoquista. Aí um dia faltou 2 vendedores e estava lotado o shopping. Era na época que entrou o Patins Online, eu lembro disso até hoje. E aí eles pediram para me descer para venda. Aí desse dia que eu desci, eu nunca mais voltei pro estoque. Uau. Tá no sangue já, Tá no sangue. Aí a minha história começou naquele momento no setor de vendas, né? Então aí eu trabalhei 1 ano mais ou menos ali e depois eu vim pro Espírito Santo. Vim morar aqui, eu saí de casa com praticamente 18 anos e fui convidado para trabalhar na concessionária Podium, aqui do grupo Podium, aqui na Reta da Penha, vendendo automóveis. E ali eu me destaquei. Aí ali eu senti realmente que era a minha profissão, que eu era muito novo. Eu trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu era o mais novo. E ali eu fui andando, fui me destacando, até o momento que eu achei que eu tinha que montar meu próprio negócio. Aí eu montei uma pequena loja de automóveis e montei um lava-jato ali em Jardim da Penha, próximo à UFES ali. E aí comecei minha história, minha família morava em São Paulo. E depois de algum certo tempo, os meus pais vieram para Vitória. Meu pai trabalhava muitos anos numa transportadora e ele perdeu
o emprego, que a transportadora foi vendida, né? Chamava Colatinense, e ele tinha minhas irmãs, tinha faculdade, tinha um monte de situações. E ele veio trabalhar comigo. Aí nesse período a gente teve um pouco de dificuldade, por via que ele sempre comandou e eu também era meu negócio. Seu negócio. E aí a gente entramos no atrito e um dia eu resolvi me transferir e tivemos assim, coisa de pai, filho, de família, e eu resolvi deixar aquilo para ele e fui embora para a Itália. Peguei um avião, fui para a Itália. E eu lembro que você falou muito com a gente sobre a sua facilidade de desapego, né? Isso é surreal. Aí desapeguei daquilo tudo e fui para a Itália. Aí cheguei lá, o início foi bem complicado, né? Porque eu não sabia falar a língua, não conhecia ninguém e eu fiquei um bom tempinho lá no sofrimento. E qual que foi a sua ideia quando você resolveu, bom, eu vou deixar, né, como a Rose falou, vou desapegar disso aqui, vou deixar para o meu pai e vou para a Itália. Era um recomeço? Era um recomeço. Eu tracei um plano, mas não deu certo. Eu tracei um plano de levar a cachaça à reserva do gerente, que eu acho que o proprietário já até faleceu, era uma pessoa muito boa, para a Europa. Só que eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Como é que você entra no mercado que você não conhece ninguém? Você fala assim, vou para a direita ou vou para a esquerda quando eu cheguei lá? É muito difícil. Não fala a língua. Não fala a língua, não fala nada, então não consegui avançar com o projeto, porque eu não tinha ninguém conhecido lá, ninguém que pôde me apoiar. E fiquei lá um bom tempo sem trabalhar e iniciei lá lavando prato, né? O início da minha vida foi lá lavando prato, até que eu conheci pessoas importantes que me ajudaram, né? Conheci até uma pessoa que é da Albania, que chama Alfred, tem muito respeito. Tem o Cláudio, que também que hoje eu trouxe para o Brasil, mora aqui no Brasil. Uau, que me ajudou bastante. E ali comecei, até me tornei chefe de cozinha de um grande hotel, né, da cidade de Jesolo, da província de Veneza. E aí comecei uma história bacana. Só que nesse meio termo eu voltei para o Brasil e conheci a minha esposa. E aí a gente se apaixonou. A Nicele, mãe dos meus 2 filhos, inclusive um tá ali, João Paulo. E tem a Melissa. E eu levei ela para a Itália. Né? Nós passamos um período lá, ela não se adaptou muito, quis voltar para o Brasil. E eu, pelo amor, voltei para o Brasil, graças a Deus. E aí comecei na área de restauração aqui, com restaurantes. Mas aí teve o problema de greve de polícia. Sim, foi pesado, né? Um monte de coisa foi pesado, né? Eu criei várias coisas aqui, criei o carango, que era um caranguejo no baldinho, amarelo, que era o primeiro delivery de caranguejo do estado. Eu criei uma casa chamada Espeto Gourmet em Morada de Laranjeiras, que a gente tinha mais de 100 tipos de espetinho. Eu cheguei a ganhar até segundo lugar da Roda do Boteco. Enfim, foi uma história bem bacana. Só que nesse meio termo, o país estava passando, o estado do Espírito Santo em si, alguns problemas, e teve a greve da polícia. E aí nessa greve da polícia, parou tudo, ficamos 15 dias sem nada, a gente tinha um monte de funcionário tudo. E a minha esposa falava para mim, eu sou viúva de marido vivo, você todo dia de segunda a segunda na rua, não sei o que lá. Aí um dia eu resolvi vender tudo, graças a Deus. Da vida, né? E falei, vou começar uma história nova. Aí daí eu entrei para o mercado imobiliário. E eu lembro que lá no stand, pelo menos me marcou muito alguns pontos que você contou da sua história, que eu associei muito com a vontade de vencer mesmo. Sim. O como que você chegou nesse restaurante, mesmo começando do zero ali, para entrar na cozinha, de fato. Eu lembro que você fixou, eu quero entrar nesse restaurante. Isso aí. Não tem vaga, né? Isso aí. Vou pra vitrine, vou lavar até alguém me chamar. Isso é incrível. Porque assim, vou fazer. Eu vou fazer acontecer. E eu lembro que você comentou também que foi difícil porque todo mundo, talvez, quando vai dar um grande passo, assim, que para você deve ter sido um grande passo assustador, né? Poxa, eu vou para um outro lugar onde eu não sei falar a língua, tentar do zero. Eu lembro que você falou que não teve de imediato aquele incentivo familiar, né? No sentido de vai, mas ao mesmo tempo teve aquela injeção assim, vai e faz dar certo, né? Exatamente. Assim, tudo que a gente quer, a gente consegue, mas tem um preço bem grande para pagar. E eu sempre fui muito orgulhoso, que meu pai também era muito orgulhoso, né? Então, eu acho que eu sou filho dele mesmo, tem jeito. E ele falou assim, você não vai ficar uma semana lá quando eu fui, né? Aí eu falei assim, não volto mais. E aí, por isso aí, realmente teve uma história, né? Que
eu não tinha nem onde dormir, realmente, né? Eu dormia numa praça, enfim. E eu foquei num restaurante de luxo que tinha lá, né? E focalizei que onde parava todos os carros importados, as Ferrari. Falei, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu comecei lá a me dedicar a limpar ali, fazer forçar uma história que eu queria para mim, até que o dia que eles me contrataram e foi uma festa grande dentro da cozinha. É porque eu não gosto de me vitimizar não, tá, gente? Eu gosto de... eu gosto assim, mas é um incentivo para vocês, assim, de que tudo que você quer, você consegue. Mas você tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, não acontece. E você tem que acreditar em você mesmo. Eu falo que é muito fácil, um exemplo. Se você quiser trabalhar em qualquer lugar, se você bater todo dia lá e fizer alguma coisa que traga algum benefício para aquele lugar, você vai trabalhar lá. Não tem jeito. E fazer o diferente. E fazer o diferente. Não tem jeito. Edmilson, você me permite entrar um pouquinho na sua intimidade? Pode. Ele trouxe aqui, a gente não vai ler tudo que está escrito aqui, mas a gente fala muito sobre a mentalidade do vencedor também, né? Sim. Eu acho que, eu acredito que quando a gente mentaliza, a gente sonha, a gente coloca no papel, visualiza o que a gente deseja pra gente, a chance disso acontecer é enorme. E aí você trouxe, né, contou pra gente um pouquinho disso aqui. Esse é um diário dele da época que ele morou na Itália, onde ele passou dificuldade, teve que dormir na rua, enfim, outros detalhes que ele até contou um pouquinho mais pra gente. Conta o que você fazia aqui, qual que era a sua intenção quando você escrevia esse diário? Então, isso aqui tá toda a minha história aqui do início de que qualquer pessoa precisa às vezes passar para conseguir o que quer na vida. Porque eu aprendi que tudo que você escreve, você consegue. Muito verdade. Se você botar no papel o que você deseja na sua vida, isso vai acontecer. E eu acho importante sempre, quando você está numa situação difícil, você também escrever, para você sempre se lembrar daquele dia. Então, eu criei isso para um dia para minha família, sempre pensando na minha família, nos meus filhos que não tinham filhos, queriam vir, ou enfim, para um dia eu poder colocar isso aqui, que nem eu guardo até hoje, já tem mais de 25 anos quase que tenho esse diário aqui. E aqui eu escrevi um pouco da minha história, eu escrevi os meus desejos, as minhas saudades, os meus sentimentos, e isso aqui me fortaleceu, porque eu li aquilo todo dia, né? Eu escrevia um exemplo, vou vencer, ou não vou desistir, ou vou chegar ali, e tudo que eu escrevi aqui aconteceu, e foi uma bênção de Deus para mim, foi uma coisa muito, ou que hoje eu olho, naquela época eu talvez não entendia, mas hoje eu olho que foi uma obra divina, uma força, né? Meu guia, foi alguma coisa que realmente mudou a minha vida, né? E até hoje, quando eu sinto alguma tristeza ou algum... que eu acho que eu estou em alguma dificuldade, eu abro aqui em qualquer página. Qualquer página que eu abrir, eu posso até mostrar para vocês aqui, eu abri aleatoriamente. Obrigado, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Qualquer coisa que você abrir aqui, você só vai ver mensagens boas e coisas que eu acho que vale a pena qualquer um. E tá? é aquela coisa, independente da dificuldade, que não tem ser humano que vai correr da dificuldade, né? Vai ter momentos de altos e baixos, então a dificuldade ela é algo que a gente tem que aprender a conviver e superar e andar junto, né? Isso aí. E o sentimento de gratidão, apesar da dificuldade, porque agradecer quando a gente está bem é muito fácil. Né? Agora, você agradecer quando você está ali, não cheguei ainda, nossa, não tá fácil, vem. É difícil. Acho que purifica também. E aí a gente está falando, lógico, né? O nosso podcast ele tem o intuito de falar de mercado imobiliário, mas eu acho que, eu sempre falo isso, antes da gente pensar na profissão em si, a gente tem que ter a mentalidade, sabe? Sim. A mentalidade do profissional como ser humano, de gratidão, de superar a dificuldade, de perseverar, de onde decidir. eu quero chegar. Exatamente, definir um trajeto e onde eu quero chegar, quem eu quero ser. E aí, em qualquer profissão, seja corretor, seja arquiteto, seja engenheiro, a tendência é que você chegue a uma história incrível de sucesso, né? Isso aí, eu concordo plenamente com você. Tudo na vida você tem que ter um objetivo e tem que ter uma meta. Se você não traça uma meta, você nem sabe aonde você quer chegar. Sim. Então, você tem que traçar uma meta aonde você quer chegar. Sim. Pessoas que não traçam meta não alcançam. Porque elas vão alcançar o quê? Se elas não botaram nenhuma meta para alcançar. Então, eu penso dessa forma. Então, tudo na minha vida eu coloco dessa forma.
Hoje mesmo estou numa mudança, uma transição, até no modo do meu trabalho, da minha empresa, né? Eu fui sócio durante alguns anos agora, né? Desde quando eu comecei no mercado imobiliário da Select Casa. E eu resolvi, de vontade própria mesmo, agora criar minha história. Estou montando a House 7, que é uma nova imobiliária, ali em Jardim Camburi. Coisa boa. E deixei tudo, né? A minha história e tenho novos projetos. Amo meu sócio, Romário, Carol, que era meu sócio, são meus amigos, a gente viaja junto, não tivemos problema nenhum. Foi uma dissolução muito tranquila. Ele era meu padrinho de casamento, né, Romário? Tá olhando aí, padrinho, Carol e Romário, meus padrinhos, né? E estou criando também um novo projeto agora e eu espero que vai ter muito sucesso, tenho certeza que vai ter. Com certeza vai. Para quem já recomeçou tantas vezes na vida. Eu espero que vai ter e eu sou muito grato. E eu falo para vocês, quando eu iniciei o meu primeiro projeto, o primeiro imóvel foi vendido, foi da Mi Vida Construtora, junto com você. Você acabou de roubar a nossa próxima pergunta. Vocês me trouxeram realmente assim como eu posso falar assim, um incentivo gigantesco, né? Injeção de ânimo. Porque uma semana após eu ter dissolvido a empresa, né, assim, ter saído da Select Casa, eu consegui, em uma semana, vender alguns imóveis. Inclusive, alguns imóveis com você. E o primeiro imóvel foi junto de Maiara, foi de Rose, de Carla também, que estava lá. E só tenho a agradecer a vocês, foi um incentivo imenso. Depois desse dia, tudo só foi melhorando. E hoje, graças a Deus, está tudo ótimo. Que coisa boa. Jeito bom de conversar, né, pra gente. De recomeçar mais uma vez, né? Gente, eu não lembro de história de alguém que a gente tenha conversado que se reinventou tanto. Sim. E com tanto desapego, assim mesmo. Fala assim, olha, o que eu construí de história até aqui foi. Gratidão por isso. Vambora. Bora pro próximo, né? A gente até falou um pouquinho sobre essa questão também do desapego, né, Edmilson? Porque a gente sente que quanto mais você corre atrás do dinheiro, né, aquele apego material nas coisas, mais ele se afasta de você. Se afasta de você. Você concorda? Concordo plenamente. A gente aqui, todos nós aqui, que estão aqui, até vocês estão aí assistindo, com certeza, você conhece pessoas que trabalham, às vezes, até 10 vezes mais que você. Só que você vê que ela não consegue alcançar algumas coisas. Mas por que isso? É o apego. Às vezes a pessoa não tem aquele desapego, porque quanto mais você se doa, mais retorna. Não tem jeito. Se você quer ser, você pode ser o que for, mas se você não tiver a gratidão, não saber se doar, não saber cuidar, não saber ajudar, nada tem valor, né? Porque eu acredito que o sucesso vem, não é só do trabalho, o sucesso vem também da gratidão e de servir alguém, de servir os outros. Então, eu acho que quando você é grato e você serve, não tem como o mundo não abrir portas para você. Sim. Porque as pessoas vão olhar para você de modo diferente. Elas vão procurar você, elas vão querer estar do seu lado. E é aí que tudo começa. Então, eu acho que a gratidão e você se doar. E você também não pode ser um preguiçoso, ficar sentado em cima do sofá, né? Não pode esperar acontecer, né? Você não pode não ter mérito. Não, eu sou bonzinho. Não. Você tem que se dedicar, tudo dá certo e tudo você alcança o que você deseja. Essa é a minha visão. Eu vou trazer um dado aqui que é muito legal para a gente começar a falar um pouco da profissão corretor de imóveis, que é muito bacana, e a gente entrar no tema principal, que é o tema, quando a gente fala que é o nosso universo, que é o tema de lançamentos, né? O universo das construtoras e tal. E aí eu fico pensando assim, tanto para quem não começou a profissão ainda de corretor de imóveis, quanto para quem já começou, mas tem aquela dificuldade de, poxa, como que eu performo um lançamento? Porque são dois universos muito diferentes, o imóvel pronto e o imóvel que está na planta, né? As inseguranças, os medos são super normais. Aí a gente trouxe um dado aqui para a gente provocar a nível de VGV, porque a gente está falando de sucesso, né? E a gente sabe que às vezes tem oportunidade de surfar uma onda bacana se você seguir um caminho de construção boa como profissional. Nosso time trouxe aqui um planejamento, né? Um dado sobre, no geral, né? As grandes incorporadoras planejam lançamentos de VGV, que é Valor Geral de Venda, de mais ou menos 730 milhões a 1 bilhão só dentro de 2025. A Mivita tem uma fatia interessante desse quase 1 bilhão aí, já lançada aí, próxima aí para lançar, mas é muito lançamento, né? É muito lançamento, é muita oportunidade.
né? E tem gente realmente deixando isso solto, essas oportunidades soltas, porque às vezes tem alguma limitação ou não consegue entender como funciona o mecanismo, né, Rose? A gente vê isso muito nas imobiliárias ainda, alguns corretores também. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade. E é realmente uma chance, porque assim, não quer dizer que o produto lançamento ele seja melhor ou pior do que um produto que já está pronto, que alguém já morou. Cada um tem a sua percepção de valor, e eu falo que percepção de valor é uma coisa muito particular do cliente em si, né? Se o cliente ama, às vezes, aquele imóvel que tem um retrofit bonito, ele tem um tamanho diferente, para ele, valor vai ser aquele imóvel, não vai ser o meu lançamento na planta, né? E o contrário também existe. Só que quando a gente fala de 1 bilhão aí de lançamento dentro de... Vou falar só Vitória, tá? É muito lançamento vindo, ou seja, é um momento de renovação de costumes, né? Os imóveis na planta, eles trazem essa renovação do bairro. Então, os nossos hábitos familiares já mudaram, a parte construtiva já melhorou, já está muito mais tecnológica, isso impacta ali em valor de condomínio, fora o nicho que a gente pega também, que é o nicho dos investidores. Então, aquele cliente que começou a entender o que é investir no mercado imobiliário, quais são os caminhos, né? Vou investir para aluguel, vou investir para revenda durante o período de obra, fazer a troca de ativo. Então, tem muita oportunidade nesse mercado de lançamento e, como a gente falou, tem poucos profissionais que conseguem entrar nisso. Até tentam, mas não entendem a dor do cliente ou não entendem como é que é a questão da construtora, como é que... A gente ouve muito, né, Mayara? Como é que eu vendo uma coisa que está no papel ainda? O cliente não vai lá, não vai ver, não vai pegar. E aí eu queria começar com esse dado, porque, como eu falei, 1 bilhão é uma onda incrível para muita gente surfar. Mas a gente sabe que só os bons profissionais e que tiverem realmente uma mentalidade bacana e tiverem preocupados em estudar um pouco desse universo é que vão aproveitar essa fatia tão interessante. Considerável, né? De 2025. E aí, para a gente começar, a parte de... Você falou que você entrou no mercado imobiliário, começou a performar, se encontrou. Você é vendedor nato desde sempre, né? Isso deu para entender. Sim, concordo. Tem um ponto que eu não sei se você vai concordar comigo, eu queria que você comentasse sobre, voltando para a parte do corretor de imóveis. Você já vendeu sapato, você já vendeu N coisas e você sempre teve sucesso. Porque, na minha visão, você entende de pessoas. Sim. Então, não é só entender do produto e acreditar no produto que você está vendendo, mas você entender de pessoas e de relacionamentos, que é o que a gente falou nos bastidores, né? O que você entende que faz um corretor, de um modo geral, ter sucesso? Um corretor de imóveis ter sucesso hoje? O que o cliente procura para falar assim, esse é o corretor de imóveis que eu quero? No meu entendimento, hoje, para o corretor ter sucesso, ele tem que criar a proximidade com o cliente. Primeira coisa, eu acho, é isso. No mercado secundário, no mercado primário, são um pouco diferentes, né? No imóvel pronto, o cliente ele vem até você. No imóvel na planta, você tem que ir atrás do cliente. Porque o imóvel pronto, o cliente está ali pesquisando que ele quer mudar de emergência, ele está no ato do momento dele, ele vendeu o imóvel dele, então ele não tem tempo, né? Então o tempo para ele não, é um fator muito importante. Então, esse cliente, ele vai até você. Realmente, o imóvel na planta, não é que ele seja mais difícil ou que ele seja mais fácil. Só que o imóvel na planta, ele tem uma outra estratégia, né? Eu dou um exemplo básico, né? Nós vendemos a cobertura, um exemplo do Quartzo agora, há pouco tempo recente. Eu estava com um cliente na casa dele, conversando. Era um cliente, inclusive amigo meu, pessoal, né? Eu estava lá, ele me convidou para ir na casa dele lá em Linhar, num sítio que ele tem lá. E a gente conversando, ele falou, pô, Edmilson, o que você acha de eu investir no mercado imobiliário, conversando com ele e tal? Ele nem pensava em comprar nada. Aí você ofereci o produto, falei, o produto está lançando no mercado, levei ele até o local, caminhei com ele no local, falei, você tá vendo isso aqui? Tá vendo o cenário que tem aqui agora? Você imagina isso aqui, como que vai ser o cenário futuro? Você acha que existe alguma possibilidade disso dar errado? Não existe. Então, o investimento que você está fazendo aqui hoje, amanhã você vai ter um retorno muito grande. E ele comprou aquilo porque eu vendi aquilo, porque eu penso dessa maneira. Sim. O cliente ele tem que olhar para você, não é ele não tem que olhar para você falando assim, ele quer me vender algo. Não. Ele compraria isso também. Ele compraria. É isso que faz todo o diferencial.
Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que ter proximidade. Segunda coisa super importante, honestidade. Sim. Né? Eu penso assim, se você não compra o produto, não vende o produto. É verdade. Né? Procure boas construtoras, procure bons lançamentos, procure empresas de confiança e invista no produto. Veste a camisa do produto, conheça o produto, porque muita gente, muito corretor, ele não tem informação e ele também não busca informação. Sim. O grande ponto é esse, né? Hoje em dia a informação, ela tá acessível pra gente, se você né? perguntar um exemplo aqui agora, te ligar para 30 corretores agora, falar assim, tem o quartzo lá da Mivita de Jardim Camburi, um pré-lançamento, uma mega oportunidade. Você sabe qual é a menor planta? Qual a metragem? Ele fala, rapaz, eu não sei, eu acho que é 60, 70, não, 95, aí você entendeu? Sim. Então, muita gente despreparada, né? Sim. Então, é muita gente despreparada. Então, e sem procurar preparação, que é o que você sem falou, procurar né? preparação. Então, se você quer entrar nesse universo, eu falo para você que está olhando aí, se prepare, se dedique, estude, né? Vista um pouco, viva o empreendimento, né? Vá lá, vai no terreno, sente o lugar, vai ao redor, vai na gastronomia em volta, vai no que tem de benefício em volta do bairro, mostra para o seu cliente. Então, entenda não só o produto, mas todo o completo, tudo ao redor que tem aquele produto. Então, acho que hoje em dia a gente fala, né? Isso até para o imóvel na planta, ou imóvel pronto, enfim, né? No book vai ter ali, tem tecnologia, tem reaproveitamento disso, tem energia solar, mas é muito mais o que o cliente ganha com isso. Então, é o que você falou, o book você vai conseguir mostrar quando tiver, né, tá lançado, você tem aí. Agora, você levar para a região e exatamente o que você falou para o seu cliente, o que você vai ganhar com isso? Por que eu estou insistindo tanto nessa região para você? Por conta disso, por conta da valorização, não tem chance de dar errado. Então, você dá para ele um pacote de vantagens que ele vai ganhar e adquirir provavelmente com a aquisição desse produto. Aí, eu falo assim, eu não quero ver, que bacana que tem isso aqui. O que eu ganho com isso? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar qualidade de vida, eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar valorização, eu vou ganhar uma qualidade diferente de entrega. O que eu estou ganhando com isso, né? Porque aí você consegue destacar aí. E diferente do imóvel pronto, que o cliente entra e vê, você tem que trabalhar muito mais a imaginação dele, né? Sim. Tá vendendo um sonho. Tá vendendo um sonho para esse cliente, né? Então, você tem que ter propriedade dele para poder vender esse sonho que vai se tornar uma realidade para ele. Com certeza. Tanto para investidor, quanto para quem vai morar. É o que a Rose bem disse, trazer esse contexto do que ele vai ter, o que vai melhorar na vida dele, seja tempo, seja valorização. Cada cliente tem um perfil diferente. Sim. Mas é você trazer para ele visualizar também, que a gente já falou de visualização, o que esse imóvel, que hoje é só um papel, vai ser palpável para ele no futuro. No futuro, exatamente. E o que eu falo sempre que é muito importante, você ter uma carteira de clientes imensa, você tem um telefone que lá deve ter no mínimo aí você deve ter 1.000 contatos no telefone, mínimo, né? Provavelmente. Mas você não oferece para 50. Às vezes, tem um pai que está precisando comprar um apartamento para um filho. É um filho que está pensando em casar daqui 3, 4, 5 anos. É uma família que está precisando tirar a mãe da cidade e trazer para cá. Então, são esses projetos que eu vejo que no mercado do imóvel na planta tem uma grande força, né? A comunicação. Porque eu não era do mercado de imóveis novos, tá? Eu sempre fui mais do mercado do imóvel pronto. Mas eu, com o passar do tempo, vi um mercado imenso nesse tipo de imóvel. Eu nem trabalhava. E depois que eu comecei a trabalhar, rapaz, aí mudou muita coisa também na minha vida, na minha história. E eu vi que é um mercado excelente. A gente só precisa entender como que ele funciona. Só isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edmilson, que eu ouço muito nas imobiliárias. Eu não sei como chegar nesse cliente. Eu não sei onde está esse cliente. Alguns corretores falam, eu não trabalho lançamento porque eu não sei chegar nesse cliente. O cliente do pronto é aquilo, eu vou postar, eu vou usar minhas redes sociais, ou vou enviar uma imagem para ele vai vir até mim. Agora, esse cliente do lançamento, às vezes eu não tenho imagens, a gente trabalha com esse pré-lançamento, muitas vezes sem imagem, sem material. Como chegar nesse cliente? Eu não sei.
Dica de milhões para o pessoal que está assistindo a gente. Como que você chega? Você já falou, né? Tem essa lista aqui de contatos, mas como que você pensa? Bom, eu quero trabalhar esse lançamento agora. Quais ferramentas eu vou utilizar para chegar nesse cliente? É diferente do pronto? Não é diferente? Tem alguma estratégia especial? Tem alguma dica que você pode dar para o pessoal? Então, cada um tem um modo de trabalho, né? O meu modo de trabalho eu tento buscar todas as alternativas para chegar nele. Família, um outro imóvel que foi vendido agora. Vendi até para um primo meu aí, Marcelo Magão, agradeço você aí da confiança. Foi ótimo, foi ótimo. Mais um Vivita. A gente estava na casa da minha mãe, conversando, e eu cheguei e falei assim, acho que eu tenho um negócio bom para você. E ele nunca nem pensou em comprar um imóvel ali, estava sentado ali, mas eu sabia que ele tinha um recurso que poderia ser usado, estava alocado numa aplicação, e eu falei, vamos fazer uma experiência nova? Vamos começar a entrar no mercado? Porque as pessoas veem a gente também tendo algum sucesso, também querem criar sucesso, porque além de corretor, também eu invisto em alguns imóveis, né? Eu já construí algumas casas, então eles querem entender um pouco desse universo. E você tem que oferecer isso, né? Você tem que chegar para seus familiares, falar, você não sabe ninguém que está casando, não? Você não... Pô, pessoal ali... Trazer a tia para cá, tá? Não, vamos fazer um projeto aqui. E assim começa, né? Você tá na academia, um tá falando, você vê que um tá com um problema, que a mãe tá não sei aonde, que a filha tá triste, que tá longe, que não sei o que lá. Vamos criar um apartamentozinho de apoio aqui, vamos pegar um... E aí tudo começa. Então, é esse ninho que eu tento buscar. Eu pego no meu telefone também, ligo para todo mundo. Falo, não tem... Tá precisando de ninguém, não? Pego pros amigos que eu vendi, me indica uma amiga que tá precisando comprar um negócio desse, porque... Você tem que estar envolvido em todos os locais, com a família, na sua academia, no restaurante que você vai almoçar. Você tem que estar fazendo sempre networking, comunicação e entender a dor de cada cliente. Eu penso que é dessa maneira, entendeu? Não é tão difícil, mas a gente tem que estar envolvido. É muito trabalho, né? Por trás não é simplesmente ofereceu, aceitou, comprou e simples assim, né? Não. E... Você falou com a gente que você usou agora até o termo de novo, a questão do networking, né? O networking acaba que todo mundo tem o seu. Só que como fortalecer o teu networking? Porque networking, muita gente acha que é só eu tenho uma rede de contatos no meu celular, mas talvez se eu ligar para um aqui que eu não falo há 5 anos, que não me conhece, talvez eu não me aproximei, não ouvi, não entendi a dor dele, ele não vai aceitar a minha oferta. E é o que você estava falando um pouco no início, a importância de você ter o seu networking e você manter o teu networking, que você até brincou, que acaba que muitos dos seus melhores clientes viraram seus melhores amigos também, né? Sim. E vão ser seus padrinhos de casamento. Mas assim, eu vejo também, sabe o que eu vejo? Existem vários tipos de mercado, tá, gente? Existe o mercado do apartamento Minha Casa Minha Vida, que é um ótimo mercado. Existe o mercado do médio, existe o mercado do alto. Então, você tem que focar num mercado. Não adianta você querer focar em tudo. Vou vender Minha Casa Minha Vida, vou vender médio, vou vender terreno, vou vender... Você não vai vender nada, você vai ficar perdido, né? Vai ficar desorientado. Então, você tem que focar no que você está buscando. Vou focar no médio alto. Então, o que você tem que fazer? Frequentar lugares do médio alto. Não tem jeito. Como que você vai querer vender um apartamento de 5 milhões, 6 milhões, indo ali, não indo em nenhuma academia boa, não indo frequentando restaurantes bons? Como você vai achar esse cliente? Você não vai achar, é difícil. Você perde a chance de se relacionar com ele, de pegar novos e até de aprender a falar a linguagem dele, né? Porque se você tá no meio dele, você entende a dor dele, o timing dele, a língua dele. Se você não falar a mesma língua, eu acho assim, ele não vai confiar em você. Não vai confiar, não, e ele não dá nem espaço. E você considera isso um investimento? Investimento na sua carreira? Eu considero tudo investimento. Assim, é o que eu te falei, tudo que você quer, você acredita, você tem que acreditar. Sim. E você tem que pagar o preço, né? Quando eu entrei no mercado do médio para o alto, eu tive uma grande vantagem. Não falo que não foi. Foi o condomínio que eu morava. Né? Eu moro num condomínio hoje, que é um condomínio bem legal. E aquele condomínio, realmente, eu não posso negar, ele mudou muito a minha vida. Por que ele mudou a minha vida? Eu conheci pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor, muito melhor que o meu, na realidade.
me tornei amigo delas e as coisas foram caminhando para aquele espaço. Se eu não tivesse tido coragem, porque foi coragem, fiz dívida, comprei terreno, comecei a construir, perdi, fiquei doente quase da construção, da casa. Mas eu falei um dia para minha esposa, nós vamos morar aqui. Mas eu falei isso por quê? Porque você é o meio onde você convive. Então, a convivência é muito importante no mercado imobiliário. Entendeu? Então, se você está no Minha Casa Minha Vida, você tem que estar ali presente com o pessoal do Minha Casa Minha Vida, tem que estar ali. E é um mercado, você vende uma unidade por dia, se for o caso. Né? É só você estar envolvido mesmo. Está no mercado, no médio, está ali envolvido, vai para o alto, tem que estar envolvido, mas tem que fazer investimento. Fazer investimento em você, se cuidar, cuidar do seu vestimento, cuidar de tudo. Você precisa investir em você. Isso é muito importante no mercado imobiliário. A pessoa tem que investir nela. Se ela não investir nela, ela não está acreditando nem nela própria. Então, ela precisa investir. Eu penso assim, e eu penso que a coisa mais importante de todas, é sempre o que eu falei. Também ser prestativo e saber se doar. Do resto, vem tudo sozinho. E tem muito do que a gente fala também, muito internamente. O cliente, tem muitos corretores que não enxergam isso. Tem a ver com o que você acabou de falar. O cliente compra o corretor primeiro. Ele compra a sua imagem, ele compra a sua experiência, ele compra o seu know-how, a sua fala. Porque eu vejo isso muito, principalmente no mercado do lançamento. A palavra confiança, né, do cliente, ela tem, não sei, me corrija se eu estiver errado, ela tem um peso maior, porque justamente o imóvel não está construído ainda, né? Sim. Então, começa lá de trás do porquê que o Edmilson está me oferecendo construtora X e não Y, imóvel X e não Y. Por que esse preço? E por que eu não estou vendo nada? Será que vai entregar? Então, quanto mais confiança o corretor transparece pela bagagem, pelo estudo que você falou, né? A preocupação de conhecer a área, a região, dominar, mais fácil realmente o do corretor conseguir fechar uma venda de imóvel na planta, né? Porque ele está vendendo um sonho, né? Eu estou aqui, o contrato é uma promessa de compra e venda, né? Sim. Então, o que você entende, pegando esse gancho, que seria a maior dificuldade, que aí eu acho que a gente vai entrar numa dor de verdade, de vitória inteira. Qual é a maior dificuldade de um corretor que está entrando no mercado imobiliário, ou que já está, de sair da venda do imóvel pronto e conseguir performar na venda do lançamento? Aí eu não estou nem pegando o gancho que a Mayara falou de encontrar esse cliente, né? Mas o que você entende que é a maior dificuldade, talvez? Por que tantas imobiliárias a gente ouve e acessa, né? Sim. E sentem essa mesma dificuldade. Caramba, eu não consigo colocar um time de lançamento. Eu não consigo botar um corretor que fique e goste de trabalhar lançamento. O que você sente que é essa dificuldade? Você, que performa tão bem de um lado quanto de outro. É como eu te falei, eu acho que são clientes totalmente diferentes. No imóvel de lançamento, porque muitos corretores não performam? Porque o corretor está acostumado a fazer anúncio, a postar no Instagram, a receber lead de anúncio, plataformas, App Imóveis, ou Imóvel Web, ou LX. É mais fácil. Que o cliente está ali procurando, ele te manda mensagem, você vai lá, faz visita. Agora o imóvel novo é diferente. O imóvel novo, ele tem que sair da cadeira dele, ele tem que estar na rua, ele tem que fazer alguns trabalhos para performar, senão ele não vai performar, tem que oferecer, ele tem que estar ali na academia conversando, não é do imóvel pronto. Pô, você não está querendo fazer um investimento? Vamos fazer um investimento, né? Tem uma oportunidade, posso te mostrar? Né? Não chegar sempre, eu falo assim, também você não pode sempre chegar oferecendo alguma coisa, tal, senão você fica com um cara chato, tá? Não, tem enjoado, ninguém consegue olhar na sua cara, você fica, nego tá chegando, vamos para lá. Não, mas conversar com uma conversinha, conversar com uma conversa tranquila, tal, aí você leva o cara no lugar, leva a pessoa para ver o empreendimento que ele já fez, leva na padaria e volta, você acha que isso aqui não vai ser bom pro seu filho? Você acha que isso aqui vai ser bom para você no futuro? Então, eu acho que é um cliente totalmente diferente, mas o corretor hoje ele performa pouco. Por quê? Porque hoje nós temos muitos corretores, na realidade, né? Mas com pouca experiência e pouco treinamento. Eu acredito, né, que nesse mercado realmente precisa ter um treinamento, ok? E além do treinamento, eu acho que a pessoa tem que querer. Ela tem que comprar isso. É o que eu te falei. Se você não compra isso, você não vai performar. E são poucas pessoas do mercado imobiliário hoje, do Espírito Santo. Estou falando que isso aqui é regional, tá, gente? Existem outros lugares que o pessoal adora novo. Então, que as pessoas performam muito bem. É porque é uma situação que você tem que comprar para dentro de você
e buscar isso. E ter um treinamento disso. Entender o mecanismo também, né? Entender, porque o imóvel pronto, ele já tem mais ou menos ali umas regrinhas. Ou é à vista, ou se for financiamento, 20/80 normalmente. O imóvel na planta, o imóvel de lançamento, ele já tem outras situações. Outra dinâmica, né? Por exemplo, no nosso caso, né? 40% durante a obra, 60% normalmente. Outras construtoras têm outra política. Então, eu acho que também é isso que você falou. É o corretor estar aberto, estar ali disponível para a construtora também, olha, me ensina, me explica um pouco mais da sua dinâmica, como que funciona, qual é o histórico de vocês, o que vocês já entregaram, como vocês entregam, quais são os planos do futuro, porque também, como eu falei, cada construtora tem uma dinâmica diferente, então, é realmente se colocar à disposição, se dedicar para entender que imóvel pronto tem uma dinâmica X, imóvel de lançamento tem uma dinâmica Y, são muito parecidos, mas tem algumas situações que são muito específicas de cada um. Né? E eu te dou uma dica hoje, a você aí, corretor. Hoje o mercado está muito propício para o imóvel novo. E eu vou te explicar o porquê. Hoje nós estamos com as taxas Selic lá nas alturas, gente. Financiamento bancário está pesado. E o imóvel novo está sendo corrigido pelo CUB até a entrega da obra. Então, é porque o corretor ele tem que ter informação, ele tem que performar em todos os sentidos, né? Você tem que entender de mercado financeiro, você tem que entender de obra, de tudo, você tem que entender um pouco de tudo, senão você não performa. Então, gente, hoje o mercado de novos está no ápice. Por quê? Taxa de juros lá em cima, usado não está vendendo. Então, a pessoa tem que se programar. Você tem que chegar para o seu cliente e falar, vamos se programar aqui, ó. Hoje a taxa de juros, você não consegue comprar um apartamento. Você está louco para mudar lá para o Alphaville, para o Boulevard Lagoa, para um prédio aqui no Jardim Camburi, né? Lá para o, sei lá, qualquer que você está pensando aí. Mas você sabe que não tem condição, porque você vai fazer um financiamento, a prestação ficou lá 10, 15, 20 mil. Sim. Aí você pode chegar para o seu cliente e falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos se programar aqui, ó, 3 aninhos está pronto. E a gente vê muito que muitas pessoas não se programam e não têm o hábito mesmo, e às vezes não procuram um profissional, um corretor de imóveis, para dar uma consultoria sobre a importância de programar, e a gente vê, né, a jornada de compra do cliente, ela está ficando cada vez mais longa, o cliente cada vez mais inseguro, perdido. A gente brinca muito que o cliente não treinou, ele não como é que fala? Ele não treinou realmente, ele não recebeu nenhum treinamento para comprar. O corretor está recebendo para vender, né? E aí, às vezes, ele olha para você e fala assim, eu não vou comprar um lançamento, Mayara. 3 anos para entregar, e ele passa esses 3 anos pesquisando. E não compra. E não compra. Porque não consegue. Aí, deixou de ganhar valorização, deixou de se planejar. A gente fala, 3 anos passa muito rápido, né? E ele deixou de pegar uma chance, às vezes por falta de sentar com um profissional, como você falou, preparado, para aconselhar e falar assim, olha, talvez você vai rodar, o produto que você quer não tem pronto hoje, vale a pena, que é o que a gente estava falando, o cliente do imóvel pronto que tem a urgência de morar, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o que pode se programar... Se ele pode se programar, uma consultoria dessa salva de você não só ficar 3 anos nessa dor, porque, gente, pensa, você colocou na cabeça, é o meu sonho, eu quero mudar. Minha família cresceu, eu cresci de vida, eu quero entrar agora numa nova fase. Como é que eu faço? E aí você imagina, você ficar 3 anos, 2 anos que seja, procurando, aí visita, se frustra, aí o preço não é... Então, acho que essa consultoria realmente do profissional que entendeu o imóvel na planta, essa dinâmica dele é fundamental. Eu acho que pode trazer muito sucesso. Você, então, tem um monte de história de sucesso de clientes seus que não só compraram para investimento, né? E aí viram que você deu um bom palpite, que você deu um bom conselho. Mas também profissionais, clientes, né? Que mudaram e, poxa, Edmilson me colocou tá dentro do que eu queria, tá perfeito, tô morando, tô feliz. Então... Não, isso eu posso falar, vocês estão vendo aí todos os meus clientes que eu atendi até hoje, eu acho que não teve nenhum que tomou prejuízo. Se teve, você pode escrever aqui, tá? Eu acho que todos vocês estão felizes da vida. Obrigado, vocês estão felizes da vida, viu? Ó, eu vou dar uma outra dica também do imóvel novo, que hoje é bem válida para vocês, que eu ando trabalhando nela. Ó, mas vocês têm que depois, mandar mensagem aí, me agradar. Dar um troquinho. Quando você vender um imóvel novo, isso aqui é tão bom para você que é corretor e tão bom para você que é cliente que está assistindo aí, tá? Você tem a programação de tanto pagar bem diluído durante a obra e fazer uma carta de consórcio
no final você poder fazer uma quitação. Quem sabe você é sorteado no meio dessa história. Verdade. Né? Nesses 3 anos, você vai pagando uma prestação pequenininha, quem sabe você não é sorteado. E se você não é sorteado, daqui 3 anos, o saldo residual vai estar bem pequenininho, você dá um lance embutido e você consegue quitar sem precisar fazer financiamento, sem precisar fazer nada. Então, para o corretor é bom que ele faz 2 vendas e para o cara que está comprando também é bom que ele vai comprar um imóvel pagando muito menos do que fosse fazer um financiamento bancário hoje. Tá? E olha também uma situação que eu vejo muito, às vezes, nas imobiliárias, corretores. A gente dá algumas dicas, porque a gente vive muito isso, né? O nosso dia a dia. Eu tenho um cliente que mora de aluguel, queria muito ir para um imóvel próprio, mas não consegue, porque ele já paga o aluguel. Gente, é isso, é você entender, porque tem possibilidade para esse cliente. Existem possibilidades de talvez esse cliente não ter que pagar uma mensal, se ele tiver intermediárias. Então, ele paga o aluguelzinho dele, continua com a vida dele normal e ele paga algumas intermediárias. É você realmente entender o que a construtora pode fazer, o que dá para ser feito para esse cliente X, não perder a oportunidade, oferecer, tentar trazer soluções para ele. Né? Uma coisa que você falou que é muito importante, às vezes os corretores nem levam o cliente na construtora. Eles nem sabem o potencial que tem ali de você fechar uma negociação. E por isso que não chega, talvez, aonde a gente quer que ele chegue, né? Então, leva o cliente. Você sentiu que ele tem um fio de esperança, leva ele. Porque esse um fio de esperança pode se tornar uma grande venda. Eu penso sempre assim. Porque quando o cliente ele não vê, quando ele não está ali presente, sentindo o ambiente que ele fez, leva ele no terreno, leva ele aqui, mostra aquilo lá, mostra para ele o que vai ser mesmo, não é? Não estou pedindo para você inventar a história, não. Estou pedindo para você mostrar na realidade o que... vou te dar um exemplo. A Mivita mesmo, ela pensou muito, ela fez muitas análises para construir um empreendimento nos locais onde ela está construindo hoje. Ali em Jardim Camburi, você pode falar o que você quiser, mas me fala qual é o empreendimento que está mudando a cara de Jardim Camburi. O lago hoje. O lago, quando ficar pronto... Estamos ansiosos. Todo mundo pensa, Jardim Camburi é um bairro um pouco mais assim, mais simples, do médio, não. Jardim Camburi vai se transformar num bairro médio para alto, se não for alto, porque ali ainda tem espaço e ali as novas construções estão indo para lá. O perfil de consumo do bairro mudou muito, né? Mudou muito. Falo que a gente ama cliente exigente e a gente descobriu que o cliente exigente, ele tá forte em Jardim Camburi. Sim. Ele tá lá e ele tava esperando algo quase que perfeito dentro da expectativa dele. Não estou falando que a gente é perfeito, não, mas ele queria algo com a qualidade que ele estava procurando, com o tamanho que ele estava procurando. Então, talvez é um bairro que você pode ver que as construtoras em geral, né, olharam para ele como qualidade de vida, como tamanho, como autossuficiência, né, e miraram lá. Então, investem também para isso. Com certeza. Investem no bairro. O Jardim Camburi hoje, a gente está falando de um bairro que vai ter um crescimento, assim, eu acho que maior de qualquer outro bairro da Grande Vitória. Por que eu falo isso? Porque o Jardim Camburi é um bairro jovem. Praia do Canto não é mais um bairro jovem. Jardim Camburi tem vida. O pessoal está casando, filhos, família. As pessoas mais novas, todas migraram ali para Jardim Camburi. Tiveram filhos, famílias. E aquilo está crescendo de uma forma que você não tem ideia. E se tornou um ambiente muito gostoso dentro do Espírito Santo de Jardim Camburi. Né? Praia do Canto é maravilhoso, é lindo, é bonito. Mas a juventude não está mais ali. A juventude está migrando para Jardim Camburi, para outros locais. A Praia do Canto, você não vê mais aquele tanto de criança, tanto de vida. Você vai em Jardim Camburi, as praças tudo lotadas, tudo cheio de gente. As famílias em massa ali, né? Então, eu acho ali um bairro, assim, que realmente daqui a 3, 4 anos, a gente vai ver um outro Jardim Camburi. A Mivita, eu dou parabéns para ela, porque ela teve essa visão. Eu acho que aquele empreendimento do lago realmente vai mudar o cenário daquela região, né? Fora o Quartzo que está vindo, fora o Serena. Então, é isso que eu compro também, né? Então, a gente compra o que a gente vê, né? E o que a gente acredita. Então, eu acho que é bem bacana e vocês estão de parabéns. Obrigada. E eu acho que até pra gente fechar o raciocínio, né? Porque se deixar 3 profissionais de venda, a gente vai falar aqui 32 horas consecutivas, né? Rose, só deixa eu fazer uma perguntinha, rapidinho, antes da gente encerrar. Porque eu acho que talvez seja uma dúvida de quem está assistindo. Então, Edmilson, a gente, para performar com lançamento, eu só preciso pensar nos meus clientes de carteira, eu tenho que conviver ali, eu não uso digital, então. Não uso digital para isso. Você é forte no digital? Não, eu acho... O que você fala para esse pessoal? Eu acho que ele tem que usar de todas as ferramentas que ele possui.
Ele tem que usar o digital? Tem que usar o digital também. Você tem que ir lá no terreno, fazer um vídeo seu, tá ali, que é a sua família, o seu amigo, o pessoal do seu network que te segue no Instagram, ele fala, pô, que negócio legal. Às vezes o cara vai te ligar, vai falar assim, pô, eu queria conhecer. Então, eu acho que todas as ferramentas que você tem que usar todas, sem exceção. É digital, é network, é família, é indicação, o que você pensar aí, que você queria dizer, até panfletar se você quiser, eu acho que vale a pena. Válido, entendeu? Quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que tudo é válido. Então, você tem que usar de todas as ferramentas que você possui, que com certeza você vai alcançar o sucesso. E o gancho que eu ia puxar até tem um pouco a ver com o que a gente estava comentando sobre, às vezes, o corretor não entender um pouquinho, talvez, do universo de uma construtora em si e não se provocar, como você disse, a levar, né, Mayara, para ouvir. E aí tem uma outra dor que a gente fala muito, e aí vai tanto para o pronto, mas para o lançamento isso é fundamental, que é entender a dinâmica do funil de venda. Porque não existe venda no primeiro contato, concorda? Concordo, então, é raro. É raro. Talvez exista, né? Mas assim, a chance é muito pequena, então... Você tem que se provocar, tem que fazer a primeira etapa ali do atendimento, entender a dor do cliente e se provocar a levar para a visita. Gente, levar para a visita não é garantir que a venda está feita, não é, vou expor o meu cliente, não é. Explica para ele que é uma etapa necessária, para ele tirar todas as dúvidas. E aí, se for para o nosso universo de construtora, logicamente se aproxima da construtora, conhece o trabalho, o que já entregou, para você primeiro comprar e se sentir seguro. Depois leva para a construtora, deixa a construtora te ajudar a explicar o produto, a tirar a dor do seu cliente, porque vai que... né? Vira uma venda, a gente vai ficar muito feliz. As outras construtoras também, o corretor ainda mais e principalmente... Eu acho que o nosso foco aqui é a gente entender o cliente como um todo, né? Porque a gente quer, com produtos mais legais, com profissionais mais qualificados, a intenção do MiviCash é essa, né? É a gente trazer conhecimento extraordinário, porque no fim, quem sai feliz com isso é o cliente. O cliente, ele está muito bem servido, está cada vez menos inseguro, como é que funciona, estou indo bem, não estou no lugar certo, estou com um bom profissional, não estou... E aí eu acho que deixar esse medo para trás, né, Edmilson? Se aproximar da gente, de outras construtoras também, eu falo de forma geral, e trazer o teu cliente para a visita, descer uma etapazinha do funil de cada vez, eu acho que é fundamental, né? Eu também acho fundamental. O contato junto com a construtora, isso aí para mim é 100%. Pega seu cliente, leva lá, leva ele para fazer uma reunião com as meninas aqui, que elas têm um grande potencial, conhecer, mostrar, sentir o produto, né? Você tem que sentir o produto. Então, eu acho que ir lá, eles são profissionais nisso. Tá? Todos os clientes que eu levo na Mivita hoje, eu tenho orgulho de falar que eles se sentem acolhidos, eles sentem o produto. Não é só mostrar 2 folhas, mostrar ali um papel, falar é assim, o plano. Não. Eles envolvem o cliente, mostra a história, vai num empreendimento pronto, leve ele lá, vai no que está quase acabando, leve ele lá, tá vendo? Isso aqui que você vai ter. Então, eu acho que isso aí é o mais importante, porque o cara que está comprando papel, quando ele vê também algo pronto, ele sente mais confiança, ele fica mais confortável. E quando ele vê um produto bom, mais ainda, que é como o produto de vocês. Então, eu acho que isso é muito importante no que vocês estão criando também, nessa história que vocês estão criando. Eu acho muito importante, todos vocês corretores aí, vai lá na Mivita, traz o cliente, leva lá, estuda o produto, que com certeza vocês vão ter sucesso. Como eu tive, graças a Deus. E a gente está aqui para isso, para ajudar vocês também no que for possível. Estamos de braços abertos, assim como estamos para você. Obrigado. Continuem muitas vendas, muito sucesso, né, Rosa? Com certeza. Eu sou muito agradecido. Pode ficar tranquilo que realmente hoje no estado do Espírito Santo, eu vejo a Mivita assim como as top 5 aqui do estado do Espírito Santo. Porque a gente não pode ficar falando que é melhor ou pior, né? Então a gente fala as top 5 pra você não ficar com ciúme aí também. Entendeu? Até porque você é vendedor, né? Tem que vender de outras também. Não, mas assim, vocês estão de parabéns, produtos fantásticos, assim. E vocês, o que mais me encanta na construtora Mivita é que vocês não estão só construindo edifícios. Vocês estão mudando cenários. Vocês estão mudando os locais, vocês estão valorizando bairros, né? Então,
vocês, além de uma construtora, vocês estão trazendo vida, vocês estão trazendo sentimento, emoção para todo o lugar onde vocês estão criando o projeto de vocês, tá? Nossa, coisa boa. Bom jeito de encerrar, né? Edmilson, muito obrigada. Obrigado. Eu sei que seu tempo é super valioso, então pra gente é uma honra ouvir essa história de novo. Obrigada por também dar essa oportunidade para quem estiver assistindo a gente ouvir a tua história. Não tenha dúvida de que ela é extremamente inspiradora pra gente. Cada um de nós lá dentro da construtora, não é à toa que pra gente você foi o primeiro convidado pensado ali. E eu agradeço muito. Eu fiquei até... Foi uma honra. O primeiro convidado foi uma honra e eu sou muito satisfeito com isso. E eu espero ainda trazer grandes negócios para vocês, além de grandes negócios, espero me tornar grande amigo da construtora e que a gente tenha uma história longuíssima aí pela frente, tá? Com certeza. E eu vou estar em Jardim Camburi também, então a gente vai estar mais próximo agora. Tem cenário pra gente comemorar toda a venda, né? Porque a gente nem gosta. E você que quer comprar uma Mivita, liga pra mim, tá? Primeira coisa, liga pra mim, não liga pro outro, liga pra mim. Você vai estar em boas mãos, tá? Te garanto. Gente, a gente vai encerrar por hoje. Tenho certeza que você gostou muito do conteúdo, porque, assim, é uma história extraordinária. São várias dicas de um profissional que chegou ao sucesso de verdade. Então, não é um sucesso fake de rede social. Ele é um profissional de ponta. Se você aí quer se capacitar, se você quer realmente chegar próximo de onde ele chegou, faz por onde, treina, se capacita. A gente vai trazer o máximo de conteúdo bacana aqui, mas tem vários outros canais incríveis. Hoje a gente não se aperfeiçoa se a gente não quiser, né? Sim. O conteúdo tá aí, tá de graça, tá fácil. Acho que o maior ensinamento que a gente pode tirar hoje é: eu vou vencer, sim, que é o que o Edmilson fez na carreira dele, e realmente a perseverança e buscar e não desistir de forma nenhuma, né? Isso aí. Então, muito obrigada. Se você curtiu esse conteúdo, se você achou que vale, que agregou alguma coisa, curte aí com a gente. Comenta também se você, de repente, tem algum outro tema bacana que você queira que a gente traga, algum convidado extraordinário, igual o Edmilson, pra gente bater um papo aqui. E no mais, compartilha se você achar que tem alguém que vale assistir esse conteúdo, que vale ouvir um pouquinho do que a gente bateu um papo. E a gente espera, né, Mayara, te ver aqui nos próximos episódios. Com certeza, e é isso. Vamos fazer mais jornadas extraordinárias e a gente espera vocês nos nossos próximos episódios, né, Rose? Com certeza. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Obrigado.